E a maneira como eu vou fazer esses cálculos em estatística é a partir do que a gente chama de variáveis aleatórias. Então, primeiro de tudo, o que é uma variável aleatória? Uma variável aleatória é uma variável quantitativa, então é um número, na maioria das vezes, cujo valor depende de fatores aleatórios. Então, um exemplo de variável aleatória, que eu já dei 1000 vezes, é o lançamento de um dado. Porque o lançamento de dados vai sempre dar um resultado entre 1 e 6. E, embora a gente saiba qual é o resultado, sempre depende de um fator de sorte, saber qual é o número que vai sair. Então, eu não consigo afirmar que nesse lançamento de dados vai sair tal número. Sempre tem, é aleatório. Então, a variável aleatória ela é a medição de um parâmetro que vai gerar valores diferentes. Então, aqui embaixo, a gente tem a definição formal do que é uma variável aleatória. Que é uma variável aleatória, a gente diz que é x, é uma variável aleatória que pertence a um espaço amostral, que geralmente é um subconjunto de todos os números reais, todos os números possíveis, e é uma função que é capaz de mensurar resultados desse espaço amostral, que é representado por essa letra grega que eu não me lembro, eu acho que é sigma o nome. E aqui a gente tem uma visualização gráfica disso. Então eu tenho o meu espaço amostral, e aqui eu tenho os resultados x1, x2, x3, x4, que são os resultados da minha variável aleatória. E as variáveis aleatórias, a gente divide elas em duas grandes categorias. A primeira são as variáveis discretas e a segunda, as variáveis contínuas. Então, as variáveis discretas são de longe a que a gente costuma falar mais, né, quando a gente fala de exemplo simples. Lançamento de um dado é um exemplo de uma variável discreta. O lançamento de uma moeda é exemplo de uma variável discreta. Mas uma variável discreta é toda variável que tem um número de valores possíveis que é finito. Então, tem 6 lançamentos de dados, tem 2 lançamentos de moedas. O número de acidentes em uma semana vai ser sempre finito. O número de itens vendidos vai ser sempre finito e discreto. Defeitos em sapatos, falhas de uma safra, terremotos, jogos empatados e assim vai. Já a variável contínua, por outro lado, ela pode assumir um valor numérico qualquer que vai estar dentro de um intervalo de valores. Ou seja, ela é uma variável com o conjunto, o espaço amostral dela é infinito. Por exemplo, o peso de um animal, a gente pode falar, o peso de um animal sempre vai ser um número, sei lá, para um cachorro vai estar entre 5 e 60 quilos. Só que o número pode ser 57,3314 ou então 14,777777. Então, existe um número infinito de pesos que podem ser atribuídos para essa variável aleatória. Isso é o que a gente chama de variável contínua. Então, peso do animal, tempo de falha de equipamento eletrônico, altura da maré, salinidade da água do mar, retorno financeiro de um investimento são todos exemplos de variáveis contínuas. Por fim, e é muito menos comum a gente tratar dessas variáveis, pelo menos no âmbito da ciência de dados, não que não seja algo que não exista no mundo físico, né? Em que a gente tem variáveis que são chamadas de misto, que elas podem receber tanto os valores discretos quanto valores dentro de um intervalo. Isso, por exemplo, fazem parte de problemas como análise de filas, compra e venda de ações e modelos hidrológicos da chuva. Veja que diferente dos demais que eu consegui falar de uma variável específica, aqui eu estou muito mais falando de problemas em particulares, onde eu vou ter variáveis mistas, tá? E bom, as variáveis aleatórias, elas vão ser o que a gente vai estudar dentro do âmbito da estatística. Mas as variáveis aleatórias, elas têm definições muito claras que são as funções de variável aleatória. Então, quando a gente quer descrever uma variável aleatória, a gente descreve ela por meio da sua função de probabilidade, que pode ser entendido simplesmente como um gráfico XY que define qual é a probabilidade da variável x receber um valor y qualquer. Tá? Então, como que a gente lê, né, esse gráfico? Então, a gente tem algumas funções para a gente pensar.
Primeiro é o que a gente chama de PMF, Probability Mass Function, ou função de probabilidade, que é uma função que é utilizada para fornecer a probabilidade de uma variável aleatória se ela for discreta. Então, é a função de variáveis discreta. Então, essencialmente, o que eu estou descrevendo na função de probabilidade, na PMF, é justamente a probabilidade de um lançamento de dados receber o valor 1. Então, a gente tem essa definição aqui, que é a probabilidade do valor x é a probabilidade da variável aleatória ter exatamente o valor de x. A soma de todas as probabilidades da PMF tem que ser sempre 1, né? E a probabilidade da variável aleatória receber um valor x qualquer tem que ser sempre maior ou igual a zero. Então aqui tem um exemplo de um gráfico de uma variável aleatória. Aqui, por exemplo, poderia ser num lançamento de moedas, qual que é a probabilidade, vamos supor, em 2 lançar de moedas, qual que é a probabilidade, qual que é o número de caras que eu espero que saia. Então, qual a probabilidade de sair 0 caras em 2 lançamentos de moeda? 25%. Qual é a probabilidade de sair uma cara em 2 lançamentos de moeda? 50%. E qual é a probabilidade de sair 2 caras em 2 lançamentos de moeda? 25%. Aí eu descrevo esse evento aleatório, que é o duplo lançar de moedas, com essa PMF, que é colocada num gráfico dessa forma. Então, no eixo X, os valores possíveis, no eixo Y, a probabilidade, a minha PMF aqui. Bom, para agora variáveis contínuas, eu não consigo descrever dessa mesma forma, porque justamente eu não tenho valores discretos que eu consigo atribuir para essa variável. Então a gente trabalha com uma outra função, que é a função de densidade de probabilidade, ou Probability Density Function, a PDF. Então ela essencialmente tem o mesmo conceito da PMF, só que como as variáveis são contínuas, ela vai formar uma curva, né? Como é a curva que eu já descrevi, já discuti com vocês, que é a curva normal. E aí, no final das contas, para a gente falar qual que é a probabilidade de um valor receber determinado valor, eu não consigo falar qual que é a probabilidade de um peso de animal ser 70,777, por exemplo. A probabilidade é zero, porque todos os eventos possíveis são infinitos e eu estou escolhendo um valor. No final, o que a gente mede por meio da PDF é a probabilidade do valor assumir uma determinada faixa. Então, por exemplo, de eu falar qual que é a probabilidade do peso de um animal estar entre 70 e 71 quilos. E aí eu meço essa probabilidade como a área embaixo da curva de função de densidade de probabilidade. Então aqui, na curva normal, né, que a gente falou, ó, na curva normal eu tenho uma média, e a média é o ponto mais alto, né, que é onde a maior parte dos meus eventos que são descritos por uma curva normal, eles vão estar dentro da média. E aqui eu tenho os desvios padrões. Então, a gente fala que vamos supor, um evento qualquer que seja descrito por uma função de densidade de probabilidade normal, esse evento eles têm 70% de chance, ou 68,27% de chance, de estar dentro do intervalo média, mais ou menos um desvio padrão. Ok? Então é assim que eu vejo a função de densidade de probabilidade. E por fim, a gente tem a função de distribuição cumulativa, que é um outro método de descrever distribuições de variáveis aleatórias, igualmente importante, em que, ao invés da gente calcular a probabilidade de um evento qualquer, ou do intervalo qualquer, no caso da função de densidade, a gente vai calcular qual que é a probabilidade de um valor atingir aquele valor ou menos. E que é o que a gente chama de função cumulativa. Então, essencialmente, vamos pegar aqui o exemplo discreto, que é mais fácil, a minha probabilidade cumulativa seria 25% de 0, 75% de 1, porque eu vou somar os 25% com 50%,
E aí, 100% de 2. Por quê? Porque eu estou sempre medindo 2 ou menos. Qual que é a probabilidade do meu evento aqui? Assumir o valor 0 ou menos, 25%. De assumir o valor 1 ou menos, 75%. De assumir o valor 2 ou menos, 100%. No caso da variável normal vai ser diferente, né? Mas eu também consigo medir isso por meio de uma curvinha. Então a gente fala qual é a probabilidade de atingir aquele valor ou menos. Então, em suma, a gente tem três funções, né? Que é a CDF, Cumulative Density Function, PDF, Probability Density Function e PMF, Probability Mass Function. A CDF é a probabilidade cumulativa, então aqui é a probabilidade de atingir aquele valor ou menos. PDF é a probabilidade para variáveis contínuas e PMF a probabilidade para variáveis discretas. Aqui a gente tem alguns exemplos desses valores e aqui a gente tem algumas propriedades. Eu não espero que vocês entendam essas propriedades, eu acho que vocês não têm a definição matemática completa, mas esse é os três grandes conceitos que a gente tem envolvidos nessas distribuições.